Boa, galera. Eu sou o Mestre Gunga e esse é o episódio 43. Vem pra roda, o nosso podcast voltado para capoeira. Galera, agradecer aqui nossos colaboradores, Igor Baiuna, Mega Moço e nossos apoiadores Rodas e Eventos e aplicativo On Capoeira. Boa, galera. Olha só, passando aqui rapidinho só para lembrar vocês que é muito importante a participação de vocês em se inscreverem no canal, compartilhar, deixar um like. Isso vai ajudar muito o canal. Vem pra roda, é o nosso podcast da capoeira. Galera, mais uma vez estamos na Bahia e hoje nós vamos falar com o mestre Galo, da turma de Bimba. Mestre Galo, seja bem-vindo, mestre. Muito obrigado pela deferência. Eu sou Luciano José Costa Figueiredo, de nome oficial, e na roda, na capoeira, dado pelo nosso querido e estimado mestre Bimba, era que ficou como Galo. Então, na capoeira, nas rodas da época nossa e na academia de mestre Bimba, eu fui conhecido como Galo. Legal. Mestre, vem pra roda. Quando o senhor começou e com quem começou e aonde começou a capoeira, mestre? Olha, tem uns 65 anos, mais ou menos, que eu comecei, ou um pouco menos, no Rio Vermelho. Eu, apesar de ter nascido no interior da Bahia também, mas menino ainda, meus pais foram para assumir uma direção na Secretaria da Fazenda e então nós fomos morar no Rio Vermelho. E aí, aos 16 anos, eu já praticava na praia, em um local onde a gente treinava, lá de esportista, no colégio, a brincar de capoeira. Então, praticamente, a capoeira em mim, iniciou com minha fase de, entre aspas, de atletas ainda no primário, que foi na Escola Eurípides de Matos, depois na Manuel Devoto, já no ginásio. Legal. E o senhor sempre treinou com o mestre Bimba? Como? O senhor sempre treinou com o mestre Bimba? Sim, não, inicialmente não. A gente começou a brincar de capoeira, a treinar com a turma do Rio Vermelho, né, onde a gente participou na escola, né? Uhum. E, logicamente, eu como tinha a disputa da primavera com as escolas, né, e eu tinha facilidade de atletismo, eu era atleta por Manuel Devoto, depois passou para o ginásio, e eu praticava saltos ornamentais. E saltos ornamentais com muita coisa que eu aprendia com a capoeira de rua, praticamente no Rio Vermelho. Não de rua, no sentido de que eu estava aberto, de rua com os colegas da escola ou nas horas que a gente treinava outro esporte, como, por exemplo, futebol de salão. Legal. E quando o senhor conheceu o mestre Bimba? Olha, o mestre, foi aí que eu comecei a desenvolver e eu soube que tinha essa academia em 68, né? 68, por aí. E aí eu fui, ingressei como eu ainda estudava e depois trabalhando, não podia passar do horário de trabalho, e o mestre também, às vezes, dava aula vendendo no fim de semana ou lá no sítio Caruana. Eu passei a ter umas aulas com ele, mas depois eu tive até que desfazer por conta dessa incompatibilidade de horário. Lá em cima, depois da Praça da Sé, onde ele tinha a academia dele, né? Entendi. Mas o senhor estava comentando, o senhor também chegou a tomar conta da academia do mestre um tempo, né? Aí nós participamos mais acentuadamente, porque eu gostava. Eu disse a vocês que eu já na escola, no Manuel Devoto, a gente já praticava alguns esportes. Aí eu me matriculei na academia do mestre, né? E lá a gente tinha um grupo e o mestre
Na época, tinha aqueles serviços, ele era muito organizado também, ele tinha o que ele chamava da responsabilidade e da ligação com ele, e ele dizia que alguém tinha que ser diretor, que tinha que corresponder a uma administração, né, Uhum. para a quantidade de alunos, porque na época já se passava a apresentar o grupo de Mestre Bimba em shows, né, Uhum. tanto em Ondina como lá na própria universidade. Então, eu terminei ficando um desses diretores lá na academia, né? Uhum. Para coordenar essas ações, não só das apresentações fim de semana, né, lá no sítio Caruana Nordeste, em Salvador. Né? Quando eu falo lá no Nordeste, é porque realmente eu estou aqui na fazenda, que pertence praticamente a Santa Mário. Né? Uhum. Então, essa atividade nossa começou lá com um grupo, diria assim, dando uma certa, não uma ordem, porque a ordem que dava era ele, mas organizando esses encontros, porque não só de capoeira, mas tinha a turma juntamente conosco, normalmente eram de 4 a 6 dos homens, mais as 4 mulheres, mãe Alice, inclusive, a esposa dele, né? Era que tomava conta do terreiro lá na Amaralina, lá no Nordeste, né? Uhum. No sítio Caruana, tinha cujo espaço ou esse salão de Amaralina era onde se fazia os shows do mestres aos domingos ou nas apresentações de grandes grupos, inclusive estrangeiros que chegavam, né? Então, nessas atividades, a gente terminou, eu sendo um deles que assumiu a direção. Logicamente que foram alguns outros, e o mestre tinha essa condição de escolher, logicamente, quem ele queria e ele via. Antes de mim teve Heraldo, médico, da faculdade baiana. Teve antes disso Betânio, né? Uhum. Depois, aí eu vim e depois Itapuã, né? Assim, foram as diretorias mais antigas que nós conhecemos na passagem, entre aspas, dessa administração que o mestre Bimba, quando a gente fala mestre é Uhum. sempre ele, né? Bimba, dando as coordenadas, como ele achava que deveria e podia ser. Tá. E as rodas que vocês faziam, essas apresentações, vocês faziam isso na Bahia inteira ou era só aí Eu na. não entendi Essas rodas que o senhor como. fazia, essas apresentações que vocês marcavam aí, é mais em Nordeste Amaralina ou na Bahia inteira vocês rodavam? Não, a gente fazia lá em Salvador, fazia em alguns. Depois a gente assumiu, né? E quando eu fui, aí já entrei na universidade e a gente participava, já não como mestre, levei uma vez, fizemos algumas reuniões, tem até algumas fotos, mas a gente chegou a fazer em São Paulo, eu a fazer em Belo Horizonte, Maceió, né? Mas era focado mais porque tinha aqueles períodos permanentes do show de Mestre Bimba, que era lá em Ondina, ou então lá no sítio Caruana, né? Lá em Nordeste. Ah, que legal, legal. Mestre, e como era para o senhor esse momento de estar junto com o mestre Bimba? Olha, era uma satisfação, aquilo era uma honra para a gente, né? Para todos aqueles que se conhecerem, inclusive os que não foram alunos dele. Estar com o mestre, né? É uma satisfação. Eu vou falar e puxar, que eu separei aqui algumas é, fotos para ver se dá para Uhum. vocês verem, né? Ou nós todos que estão entendendo, a, a nossa participação com o mestre, né? É, aqui, por exemplo, na parte de baixo, né, com a formatura, né,
Uhum. Aqui, Tá dando para ver. né? Tá dando para ver, né? Tá. Aqui com ele, mas uma viagem, uma situação bem inusitada que a gente fez com o mestre foi ele puxar o mestre Bimba para participar de paletó e gravata, entendendo? De uma discussão sobre a capoeira, né? Aham. Porque você está vendo aqui, eu vou botar o dedo, aqui é ele, tá Aham, vendo? tô vendo, tô vendo. Logo depois tem aqui. Então, quando, inclusive esse primeiro aí, onde o Decânio, tem eu, tem Itapuã, então o mestre passou também a ter essas atividades, eu diria, mais sociáveis, né? Mostrando a capoeira para o mundo, né? Sim, sim. Não é que nós fôssemos, o mestre já era um homem conhecido, o grupo de mestre, as baianas de mestre Bimba, né? Já eram bem conhecidas, né? Então a gente Vocês faziam parte do trabalho. Fazia fazia parte do trabalho. Que bacana, que bacana. E isso daí vocês começaram a divulgar para todo o Brasil. E a satisfação do mestre nessas participações? Não, a participação dele, ele tinha participação, não é que o mestre, deixar claro, né, que o mestre foi lançado ou passou a ter a visibilidade mais ampla por conta só de seus alunos. Ele era o mestre conhecido, eu estou lhe dizendo isso, que é onde a gente chegava a dizer que tinha sido, eu estudei na minha área, desculpa eu estar falando, mais na medicina veterinária, eu fiz algum curso e ensinei, inclusive, em Belo Horizonte, em São Paulo, e, logicamente, a capoeira está, assim como foi o meu diploma de medicina veterinária, o meu diploma de capoeira, né, entre aspas, eu também levava para todo lugar que eu ia, né? Uhum. Então, a gente passava a apresentar alguns e levar alguns shows com ele, tá entendendo? Então, e ele sempre dando as coordenadas da maneira como ele achava que deveria ser com o Vicente. Mas a gente tinha um plano também maior, que era criar como esporte nacional brasileiro a capoeira. Então se discutiu também muito isso com essa turma, né? Uhum. Que já vinha, como já falei, Itapuã, Decânio, Cabrito, aquele outro. Bom, a gente vai lembrando dos nomes também, que participaram desse movimento de criar a capoeira como esporte nacional brasileiro. Mas não foi muito fácil que isso acontecesse, não. Sim, sim. Mas chegaram no mundo, né, mestre? Vocês conseguiram É, chegar. O mundo inteiro fala. hoje mais ele é conhecido, porque para todo lugar que voltava o participante, o cara de fora, a pessoa que vinha visitar, o Brasil, o Bahia que via aquilo, levava, fotografava, então passava a ter uma visibilidade, um conhecimento muito grande. Teve, na minha ida, não tem como, eu peço perdão àqueles que estão ouvindo, não tem como eu dizer o eu, falar de mim, mas como eu fiz pós-graduação fora, inclusive em outros lugares, está entendendo? Fora, por exemplo, eu fiz o meu doutorado na Alemanha, certo? Depois eu fiz um estágio no Japão, todos os lugares onde ia, não tinha nada a ver de capoeira, sim, da ciência da medicina veterinária, porque era professor titular, professor da UFBA. Mas a capoeira estava junto. A gente falava e brincava. Quem é que tem alguém de capoeira? Tem um cara ali, eu conheço, eu não sei como, nem às vezes só falava inglês, ou mesmo o espanhol, um arranhado, mas estava lá brincando com capoeira também. E isso fazia um bom relacionamento do ponto de vista da esportividade da nossa presença lá, entendeu? Nossa, que legal. Mestre, e qual é a sua maior referência da capoeira? Eu vou tirar o mestre Bimba, porque eu sei que o mestre Bimba é a maior referência. Fora o mestre Bimba, assim, a referência do senhor na capoeira. Rapaz, é uma pergunta meio complicada, porque eu, lógico, teve a parte do mestre Bimba,
Mas eu também me entusiasmei muito na época e conheci o Pastinha, tá entendendo? Eu estou procurando, eu separei, mas você sabe que nessa hora que a gente, né, tem uma foto aqui também com Pastinha, né, mas não está aqui, né? E então, porque cada um desses mestres que eu fiz questão de conhecer lá, até para tirar a minha posição de qual era o modus vivendi deles, né? Qual era a base da capoeira, né? Ou foi aprendizado de rua, ou foi uma... Mas esses dois, eu tenho um aqui com Caiçara também, tá entendendo? Você veja que a gente botou aquele negócio, eu separei, mas quando chega na hora que a gente quer mostrar, então era uma característica bem própria de cada deles. Eu estou falando com os mestres, para mim o maior foi Bimba, mas esses outros todos que eu falei também deram a sua contribuição no ensino, na participação com a metodologia própria deles da capoeira, né? Como eu costumo e gosto de dizer, a capoeira nasceu por uma necessidade de libertação, não é? Então, na hora aí vem na parte anterior da formação do Brasil, com a chegada do negro, do quilombo, que eles se safaram com o adestramento físico que eles tinham, né? E são os movimentos que tinha para sair, e a rasteira entrava um outro zero, ou então uma negaça, uma saída de banda. São movimentos que se registraram depois como um movimento próprio da capoeira, que compõe o jogo da capoeira, principalmente um jogo, eu diria, ordenado e batido, né? É o que às vezes tentava dizer capoeira Angola com capoeira regional. Não, a capoeira é uma só. A aplicação dela, de acordo com as circunstâncias ou o ensino dela, é que diverge um pouco, né? Legal. Mestre, e qual é a sensação para o senhor, assim, quando o senhor fez parte da formatura? Olha, é uma sensação muito agradável, e você se sente que estava formando, imagine, formando mesmo, tanto quanto uma formatura oficial. Você estava formando em capoeira, né? Eu estou fazendo os movimentos, mas exatamente para procurar essa formatura, eu tinha aqui uma representação, tá entendendo? Que é aquela satisfação de você estar recebendo um título de capoeirista, né? Embora o capoeirista é aquele ad eterno que sabe sair nos movimentos difíceis, né? Então, como eu gosto também de dizer, capoeira é a arte de a gente gingar, entendendo? Com a vida, né? Então, esse ensinamento que o mestre passa, e que passa para alguns ficando ad eterno, que capoeiragem é a arte de conviver, né? E que você aprende a respeitar, né, o próximo, mesmo não o conhecendo direito, mas você passa a respeitar. E essa convivência com a vida foi dado, eu digo isso porque foi assim que a capoeira, eu diria, internalizou em mim. A gente passa, aliás, com todas as lutas, mas na capoeira, a ensinar a respeitar o próximo, né? Você não pode dizer, eu sou bom em nada, né? Você tem que provar que é. É melhor ficar calado do que dizer que eu sou bom nisso. Então, mas a gente tem de procurar ser o melhor. Isso é a condição também que a capoeira nos impõe, né? Você aprender a conviver com adversidades e a navegar nesse mundo dessas dificuldades, se saindo bem. Tá. Mestre, qual foi a maior lição que o senhor guarda, assim, para o senhor do mestre Bimba? Olha, eu tenho uma que eu gosto muito, que eu tive uma relação muito boa com o mestre Bimba, né? Acho que eu tenho aqui as várias fotos com ele, tá vendo?
Ele chegou e disse: meu filho, recuar também é golpe. Isso para mim é coisa de uma profundidade filosófica, entendeu? Que você vê há quanto tempo eu estou lhe repetindo isso aqui. Recuar também é golpe. Outra informação que ele disse que a gente puxa para o sentimento da vida que ele ensinou: não dobre a esquina nem passe por uma árvore copuda sem saber o que é que vem do outro lado. Lhe informar, lhe educar a você saber andar e se situar em qualquer lugar onde você esteja. É de uma profundidade que eu achei muito boa e grande, porque me deu norte também em determinados momentos. Não só na capoeira, não só naquele mundo, que era um mundo de pessoas competentes, eu diria, para o lado de sobrevivência, qualquer que fosse a necessidade, né? De bater, de fazer o que fosse. Mas é um ensinamento filosófico, né? Meu filho, recuar também é golpe. Para mim, isso foi de uma profundidade incrível. Que legal. Mestre, fala pra gente aqui, qual é a sensação que o senhor tem hoje de ver a capoeira e qual a diferença que o senhor vê da capoeira do passado e para de hoje? Olha, eu não vejo, eu via também desde aquela época, se não soubesse jogar uma capoeira, por exemplo, a gente passou essa diferença que eu poderia dizer que tem hoje. O que mudou, não muito, mas eu diria se estabilizou ou deu um cunho muito mais oficial, foi a sequência da educação física, né? Porque a capoeira você não tinha isso. Ela jogava, ela veio por uma necessidade de libertação, lógico, né? E você saía como podia. O que tinha um adestramento de descer numa negativa, de subir no AU, entendendo? De sair numa banda de costa, era uma condição sua própria, mas ela lhe ensinava a fazer isso. Né? Mas esse outro lado, ela ensinou também muito para você, em sendo bom, você se respeitava para aprender a respeitar. Mestre, vamos lá. Qual foi a melhor fase do senhor dentro da capoeira e qual foi a fase que o senhor teve maior dificuldade dentro da capoeira? Eu não, eu não entendi. A primeira parte, a outra A foi a melhor, maior. a maior dificuldade. A melhor fase e a maior dificuldade do senhor dentro da capoeira. Olha, eu vou começar pela pior. A pior é como a gente, eu mesmo, entendeu? O desafio de você depois se acha que tem um título de capoeira no México ou qualquer outra escola, é você enfrentar a capoeira na rua, né? E a gente, eu me metia de eu tenho que jogar a capoeira em dois lugares, coisa. Uma era lá embaixo, no Bonfim, certo? Depois a outra ali naquele jogo da Praça da Sé ali, que também a baia era pesada. Então, e tinha nas festas de Amaralina, lá em cima do Nordeste, porque tinha muita gente que tem a capoeira nata, né? Então, eu digo, pô, como é que eu posso ser bom? Me desculpe a falta de modéstia. Eu me perguntando, ser bom e só vou ficar jogando dentro de uma academia. E se um cara desse me pegar? Então, essa foi uma sensação realmente, né? E a gente bota para fora aquilo que sabe e principalmente essa teoria, que ela é muito profunda e na hora de você recuar também é golpe. Né? Não é recuar, correr. Recuar é você saber sair de um golpe sem ser prejudicado. Né? E essa foi a gente. E a parte boa, né? Que você perguntou, não é isso também? Né? A ruim. É que a gente fez boas amizades, que pensava, inclusive meu pai achava, não, mas isso é coisa só de briga, era só. Não, a gente fez boas amizades, entendeu? Na nossa época tinha não só não é que ele fosse diferente, mas a pessoa teve o estivador, teve o cara que era carroceiro, entendeu? Mas tinha de diplomatas já, né? Tinha, entre aspas, doutores
mas ali todo mundo é igual. Ela lhe iguala a todos os outros. Você está valendo ali a roda, né? E na roda você mostra quem você é. Se é capaz de recuar para vencer. Uhum. Mestre, agora fala pra gente do ponto de vista e a sensação que o senhor tinha quando o mestre Bimba estava no berimbau, mestre. Eu falhou alguma palavra. A sensação do senhor, a energia que o senhor sentia quando o mestre Bimba começava a tocar o berimbau. Aquilo ali até agora, eu me arrepiei quando ele tocava. O mestre Bimba tinha duas pancadas. Na hora que ele abria o jogo, que ele pegava no berimbau, essa jogada era para qualquer um, tá entendendo? Era para o aluno que estava começando, porque a gente tinha as aulas e depois tinha o jogo, lógico. Então ele chamava como é na rua, em qualquer lugar. Você está tocando, você entra. O outro, que é o São Bento Grande, São Bento Pequeno, mas o outro é uma Iuna. A Iuna só era jogo formado. Então, então, o que é essa diferença? A Iuna ele só tocava para formado. Então, só descia no pé do berimbau quando ele tocava isso quem era formado. Não sei se você está entendendo Tô entendendo, essa. tô entendendo. Não é? Então, na hora que ele sentava no banco ou qualquer lugar que você o via, do lado de fora ou em outro jogo, mesmo que não fosse com o mestre, a pancada do Iuna, você sabia que o jogo era diferente, era um jogo lento, era um jogo cadenciado, mas era um jogo que você podia jogar o cara fora da roda, entendeu? Então, o berimbau, ele marcava. Não significa que o berimbau, como muita gente às vezes pensava, o berimbau ou a música é que puxa o capoeirista. Não, não é. A capoeira é sem música na hora que a porrada come numa praia, numa festa de largo, você não vai se esperar que tenha um berimbau para você usar a cadência. Né? Então, você usa dos seus princípios, né? Até recuar com o golpe, mas aproveitar o momento também para dar o golpe necessário. Então, a capoeira me ensinou isso, eu diria, muito até na minha atividade acadêmica científica. Legal. Mestre, na visão do senhor, quais eram os alunos do mestre Bimba que o senhor falava assim, esses daí jogando, é perigoso jogar com eles? Olha, o termo ou a sensação que você dá quando pergunta, ou a gente fala, e era perigoso jogar, o perigo é na rua. A gente já teve a oportunidade de jogar e quando o cara deu um a um, caiu um canivete. Né? Uhum. Isso aí, quer dizer, era aquele jogo de rua que você não sabia, porque a gente às vezes saía novo e ia, até como dizia, vai procurar porrada para procurar briga. Não, mas a gente está ali em grupo, se der, deu. Entendeu? Uhum. Então, mas essa ideia de dificuldade era exatamente quando você jogava numa área de desconhecida que você não sabia quem era que ia encontrar. Uhum. Então você tinha, mesmo que o cara tivesse tocando um São Bento pequeno, São Bento grande, uma batida que era mais rápido, você tinha segurado dentro do seu jogo o que você podia fazer naquele ritmo, né? Agora, quando você ouvia que era uma outra pancada, como era o jogo de dentro, o jogo de fora, você que sabia isso, que o cara que está na rua às vezes nem sabe, mas que sabia que o berimbau e o seu adversário que já estava acocorado, ele ia jogar aquele jogo que o berimbau estava determinando. Uhum. Não, mas eu tô falando aqui assim, tipo assim, o que o senhor mais admirou, jogador que o senhor mais admirou da Academia do Bimba. O senhor falava, esse pra mim é o que joga mais. Na visão do senhor. Olha, não tinha na nossa época, tinha um grupo que você já ouviu falar, Saci Putz, me deu um branco. Camisa roxa, né? Então, esses caras, Saci e Camisa Roxa,
tinha um jogo que era um balé, mas um balé de uma periculosidade muito grande, porque eles não se deixavam abertura nenhuma para que o adversário batesse ou arrastasse. Então, eles tinham um jogo bonito, tá entendendo? Então, tinha também a alegria com bolão, tá entendendo? Do qual também foi da nossa época, a gente jogava, tá entendendo? Com eles também. Então, tinha um jogo cadenciado mais floreado, tá entendendo? Agora, me chamava muito a atenção, eu sempre fui, até na minha vida profissional, eu sempre fui de buscar os entrelinhas e o que os livros não escrevem. Então, o que é que a gente não aprendia na capoeira que era, né? Então, são essas oportunidades de como você entrar numa cabeçada ou numa rasteira ou sair de banda no momento oportuno e não simplesmente fazer uso daquele golpe sem ter uma oportunidade, porque o cara pode te travar antes de um golpe concluir. Então, essa assim, é a competência daqueles que a gente ficava observando, os mais antigos, o cara lá das brigas de rua e de largo, que era uma capoeira bem mais, eu diria, preparada para uma defesa. Uhum. Mestre, e o que a capoeira representa na vida do senhor, mestre? Olha, praticamente eu já respondi a alguma coisa. Você deve ter ouvido ou sentido aí que ela representou muito como representa até agora. Eu não consigo passar numa estrada escura, tá entendendo? Sem estar admitindo o que é que vem lá. Certo? Ou seja, vou dar um exemplo. Se eu vou para um país estranho, tá entendendo? E vou aprender ciência, biologia, medicina veterinária, tá entendendo? Eu vou me meter em uma roda, tá entendendo? De conhecimento onde eu preciso me sair bem. Aí é que entra o termo que a capoeira lhe ensina a recuar na hora que você precisar, a adiantar, a agilizar, tá entendendo? Para que você não possa ficar para trás. E nunca perder. Essa é outra também de todo atleta. Então, na minha vida profissional, eu usei muito desses princípios profissional da medicina veterinária e na universidade, porque eu também administrei outras faculdades, passar isso, né, para o mundo de vida normal, que você lá na frente você pode enfrentar embaixo de uma árvore copuda, tá entendendo? Um adversário que está lhe esperando, tá entendendo? Você poderá tomar uma rasteira a qualquer hora se você não entender, não estiver preparado para o seu inimigo, para o seu adversário, para o seu concorrente, entendeu? Entendi. Mestre, tem alguma coisa que o senhor queria realizar na capoeira que não conseguiu e tem a vontade de realizar ainda? Olha, não pessoalmente, assim, o que a gente briga e brigava e queria era que não foi possível, não é por conta dessa adversidade, porque o comportamento dos participantes que é muito, não sei assim, grupal e tem muita gente que é como fosse a capoeira, o esporte nacional brasileiro, né? A gente chegou até isso de aula, a gente preparou em escolas primárias, lá no Rio Vermelho, na Casinha Feliz, pingo de gente, com os meninos, a gente passava na coisa, depois em outros também, na nossa própria de ginásio, depois na faculdade lá, a gente tinha um grupo da Universidade da Medicina Veterinária, a gente tinha um grupo da UFBA, entendendo? Jogos Universitários Brasileiros, FUB, a gente participou, tem todas as fotos aqui,
era aqueles encontros, como diz até hoje a Olimpíada, né? A gente levava a capoeira, não competia, mas a gente levava a capoeira para mostrar o esporte nacional brasileiro que a Bahia estava desenvolvendo, né? Que deveria ou poderia ser. Então, não foi. Né? Eu ficaria muito satisfeito se a gente tivesse conseguido incluir, né, a capoeira como esporte nacional brasileiro. Legal. Mestre, no tempo de vocês, competição, como funcionava? Olha, o mestre não queria nem saber em competição, então não é da turma, da frequência dele. A competição era na roda, Uhum. tá entendendo? Era na roda. Mas quando a gente passou para conduzir na UFBA e em outras escolas, exatamente tentou fazer com Heraldo Moura, com Hélio Carneiro de Campos, que é professor de Educação Física, né, Xarel, Itapuã, Fernando Bolão, Alegria, tentou se dar uma condição, Hernani, que foi presidente também da PUB, Jogos Universitários Brasileiros, tentar botar a capoeira como esporte nacional brasileiro, tá entendendo? Mas uma série de contingências não permitiu, né? Não permitiu que a gente tentou conseguir isso que você fez a pergunta, né? Eu consegui. Mas a gente chega ao consolo de que a origem dela lá, tá entendendo? De uma necessidade de libertação pelos escravos, pelos negros, tá entendendo? Ela se fez presente com eficiência, tanto que nos marcou e ela foi tão forte que nós estamos falando hoje, nesse século, sobre a capoeira, que se criou por uma necessidade de libertação. Sim. E o senhor tem acompanhado essa movimentação de hoje da capoeira sobre essas competições que está rolando na capoeira? Não, a de hoje eu lhe digo, tem ultimamente não. Como é que ela está? Eu tenho visto alguns mestres, algumas. Não, eu lhe digo, eu não sei se existe algum movimento de capoeira nesse objetivo de se criar ela ou se estabelecer como o esporte nacional brasileiro. Eu não conheço, não sei se está existindo. Ah, sei que ela está sendo, né, jogada em vários outros lugares. Eu já falei que a gente foi em alguns lugares, não só aqui no Brasil como fora, desculpa eu estar falando de mim, né, em países diferentes, como o próprio Japão, que tinha uma pessoa que conheceu um japonês capoeira e treinava lá, tá entendendo? Mas era um treino. Então ela se difundiu. Mas eu acredito que ela poderia ser já, eu diria, curricular dentro da educação física como uma disciplina, né? Mas não é. Porque também tem outras características. E não é fácil você pegar as nuances de capoeira, capoeira de rua, de roda, de academias, dentro das normalidades que já existe da capoeira, né? Tanto da regional como da Angola, e você estabelecer as normas. Né? Mas o tempo se encarregará, né? E a gente ficaria muito satisfeito se isso pudesse acontecer. Tá. Mestre, fala uma coisa aqui para mim. Na formação do senhor, quantas pessoas se formaram junto com o senhor? Na De formatura? capoeira, É. olha, a minha formatura de capoeira, não sei se você está vendo, são esses dois aqui, ó, tá vendo? Uhum. Eu, aqui, o Mestre, Bimba e Alegria. Nós nos formamos, foi a dupla, né, de formatura. O Mestre não criava muitos grupos, tá entendendo? Ou melhor, não formava muita gente junto, ele formava por categorias, por 2, por 4, tá entendendo? E já que eu lhe mostrei essa foto, eu vou aqui. Uhum. Tá vendo aqui, ó, né? Aham. Mestre Bimba
Então, aqui tem o Ângelo Decânio, que foi diretor da Escola de Baiana. Depois tem o menino, tem uma alegria, e tem o diretor da Faculdade de Educação Física. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção disso é porque a capoeira sempre andou também por esse nível de querer se estabelecer pelos seus componentes como esporte nacional brasileiro. Que bacana. Mestre, deixa uma mensagem para a capoeira. Olha, eu não sei se eu vou repetir, mas a mensagem de capoeira, só eu vou dizer duas, né? Recuar também é golpe. Né? Para mim, isso é de uma profundidade, de uma linha de qualquer que seja a sua atividade profissional. Né? Isso aí não é filosofia, é uma atividade que precisa ser sempre interpretada e usada. E a outra é que, bom, ela me deu muitas vantagens, por isso que eu já estou te contando aí, né? Uhum. Mas ela ainda não existe dentro, oficializado, como esporte nacional brasileiro. Aí foi se diluindo, não vai ser fácil, né? Porque muitos, ela foi um movimento daqui, depois teve Minas Gerais, Rio de Janeiro teve também um movimento, São Paulo com um grupo menor, mas teve, mas poderia ser melhor, bem tratada como educação física, como esporte nacional. Que bacana. Mestre, gostaria de agradecer a sua participação. Ficou um registro aqui para a capoeira. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe e lhe dê saúde. Que o senhor continue firme e forte, transmitindo os conhecimentos da capoeira para gerações. Ok. Essas palavras por último, eu digo, eu senti muito honrado, entendendo, de estar sendo entrevistado por você, o seu programa, entendendo? E quando sempre que precisar, entendendo, a gente pode dar essa contribuição dentro do bojo dos meus conhecimentos, se é que eu posso também ter mais alguma coisa de que os outros colegas também têm que ser ouvidos. Eu lhe agradeço, sinceramente, né, dessa oportunidade. Isso certamente vai ficar registrado, né? Uhum. E você veja, né? Eu vou virar aqui esses livros todos que eu tinha separado aqui, são 18, tá vendo, que falam sobre a capoeira, né? Uhum. Inclusive o livro de Hélio Charel, tá entendendo? E Raimundo César Itapuã, tá entendendo? Tem livros escritos, como todos, tem vários outros. Só eu aqui tenho 18 livros escritos. Pô, não vou não dialogar. Eu falei desses dois porque foram das nossas convivências, entendendo? Quando a gente começou ainda novo, antes de ir para a academia, a gente trabalhar junto com esse esporte que a gente sempre chamou de nacional brasileiro, capoeira. Galera, mestre, muito obrigado. Fica aqui, mais um Vem Pra Roda. O mestre Galo fez, continua fazendo pela capoeira. E você, o que você faz pela capoeira? Fica aqui mais um Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado para a capoeira.